Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e vamos para um gameplay bem diferente, que é um gameplay dentro da, da proposta do Slow Play. Eu escrevi um artigo, que é um dos artigos mais acessados do meu blog, falando justamente sobre essa técnica. Eu vou deixar o link aqui embaixo, juntamente com outros links de interesse. E o que é para quem não está com tempo ou lê o artigo há muito tempo? O Slow Play ele é uma técnica cuja a proposta dele é o seguinte: durante uma aventura, ou uma parte de uma aventura, ou uma campanha inteira, você decide, você sai daquele ritmo frenético de aventura, de clímax, de tensão que as aventuras de RPG geralmente têm, e você para e fica contemplando um cenário, fica entrando o máximo que você consegue de imersão naquele ambiente, e você vai fazendo perguntas pro oráculo para esmiuçar vários detalhes, e vai tendo a experiência de estar naquele lugar, naquele momento, ou naquela ocasião. Pode ser um jantar, pode ser... Mas vai ficar mais claro se você ler o artigo ou se você acompanhar esse gameplay completo. Lembrando, gente, que embora slow play, até onde eu sei, foi um termo que eu criei, essa técnica não é uma técnica minha. Ela é baseada num post do Scott Malthouse, né, do Trollish Delver, onde ele chama isso de Quiet Roleplay. Eu vou fazer um gameplay e, como vocês podem ver, esse é o Pônei Saltitante, a estalagem taverna que existe em Bree, no mundo de Senhor dos Anéis. Antes de começar, eu gostaria de dizer que para esse tipo de jogo, slow play, eu gosto muito de usar esses vídeos de ambiência ASMR. Muita gente tem preconceito com vídeos ASMR, tem gente que acha que são só pessoas Não, gente, isso é uma parte da ASMR. Tem esses vídeos fantásticos, como esse que está aparecendo aqui, que trabalham com o conceito de ambiência. E aí tem o som ambiente, como se você estivesse naquele lugar naquele momento. Nesse caso, tem uma lareira crepitando, tem pessoas sendo servidas lá atrás, tem barulho de chuva, trovões lá fora, a luminosidade do lugar vai mudando. E é fantástico como esses vídeos são feitos. Eu que sou uma pessoa que não liga muito para edição, como vocês percebem muito bem pelo canal, eu sou fascinado em como esses vídeos são feitos e eu quero muito fazer vídeos assim. Eu continuo estudando edição, viu, gente? Eu ainda não comecei a aplicar, mas eu estou coletando, fazendo testes e tudo mais, seja edição de material escrito ou edição de material de vídeo. Eu ainda acho que não é o momento de colocar isso no canal, mas quem sabe logo. É fantástico como esses vídeos são feitos. E para terminar, no final, depois do gameplay, muita gente me pergunta: mas Tarcísio, nesse tipo de gameplay, que se não tem combate, tem bem poucos testes, como funciona a questão da experiência, do XP? E eu criei uma forma bem prática, bem fácil de quantificar, de como atribuir XP, mesmo que se você estiver jogando utilizando D&D, ou jogos old school, ou jogos que tem uma mecânica bem específica de XP. No final eu vou falar como eu atribuo isso. Então eu vou voltar aqui, esses minutinhos, e vamos começar. Bom, primeiro, essa é a taverna do Pônei Saltitante, que fica em Bree. Bree fica no centro de Eriador, no norte, ao leste do condado e ao sul das terras de Fornoth-Erain. Ela encontra-se entre duas grandes estradas, que é a Grande Estrada do Leste e a Via Verde. A Via Verde tem sido deixada um pouco em desuso. Ela já foi, o povoado de Bree já foi um importante centro comercial, mas que devido aos acontecimentos recentes da Terra-média,
e os perigos e a sombra que cresce, ela começou a entrar num ligeiro declínio e depois também do colapso do reino de Arthedain, né? A minha personagem, ela é uma meia-elfa, ela é a guardiã Aratris. Ela é uma guardiã muito parecida com o que o Aragorn fazia. Ela é filha de Tressaron, filha de Elotar, da casa de Normanir. Então tem um reino élfico humano de Normanir. E ela está em busca dos descendentes da família de anões, a família Dugar, que se inseriram na sociedade humana e talvez tenham se casado, gerado meio anões ou meio anões elfos, e que pouco registro se sobrou. E por que ela está atrás dessa família Dugar? Porque há muito tempo, há centenas de anos, a família Dugar ofereceu abrigo aos elfos da casa de Normanir em um período em que eles estavam sendo perseguidos cruelmente por orcs e outras criaturas das trevas. E isso salvou a casa de Normanir e futuramente possibilitou que fosse criado o reino de Normanir. E a guardiã Aratris, ela está buscando descendentes para oferecer recompensas e resgatar a antiga aliança. Depois de um longo dia de viagem, a minha elfa ela chegou em Bree e ela está muito cansada, um pouco ferida pelos encontros que ela teve ao longo do caminho. Ela decidiu entrar na taverna de Bree, em uma noite especialmente escura e chuvosa, em que existem pouquíssimas pessoas na taverna, está chovendo, trovões podem ser vistos, e ela senta num lugar de frente para a lareira. Ela gosta muito do fogo e de ver a lareira crepitando, e sem ver o que está acontecendo na porta de entrada. Ela sabe que quando ela entrou tinha 3 pessoas, que era o taverneiro, o dono da taverna, que é o Barliman Butterbur, e os 2 hobbits que trabalham servindo, cuidando e limpando, que é o Nock e o Bob. E ela fica ali olhando, um local muito agradável. Então você usa o oráculo que você quiser. Eu vou usar um oráculo simples de não e sim. 1 a 3 é não, 4 a 6 é sim. A Aratris já esteve no plano saltitante antes? Aí não, ela nunca esteve, é a primeira vez. Ela é conhecida por vigiar lados opostos da Terra-média, de ficar em lugares distantes, e é a primeira vez que ela chega nessa parte. Ela fica muito curiosa com os anões, com o Nob, os anões não, os hobbits, né, o Nob e o Bob, e ela sempre teve vontade de conhecer um pouco mais sobre a terra dos hobbits. Será que atrás dela tem mais gente na taverna? Caiu 5. Sim, tem algumas pessoas ali, não muitas por causa do tempo. E ela olha, vai dar uma olhada. Quantas pessoas tem lá? Tem 5 pessoas. São todos humanos? Sim, são todos humanos. Eles têm roupas de peregrinos, de viajantes? Não tem. Eles têm roupas de comerciantes. Visual normal, ela fica olhando, nada demais. E eles estão conversando entre si sobre coisas de comércio? Não, eles estão conversando sobre alguns boatos de guerras distantes, e estão conversando sobre coisas que eles acreditam que está acontecendo na Terra-média. A Aratris, a guardiã, ela tem bastante conhecimento sobre o que está acontecendo, então ela sabe que dificilmente os homens vão falar algo que ela não sabe, então ela não presta muita atenção. Ela olha, ela faz um gesto lá pedindo um pouco mais uma bebida quente, uma caneca de hidromel, e ela vai perguntar se o Barliman Butterbur
ele está conversando com esses humanos que estão lá. Sim, ele gosta de se inteirar, então ele fica tentando obter o máximo de informações possível. Ele sabe que isso é importante para o negócio dele. E será que o Nob e o Bob estão lá também, entretidos na conversa? Sim. Então todos eles formaram uma espécie de roda. Não está entrando muita gente, 5 pessoas no plano saltitante. Quer dizer que está praticamente vazio. E nisso a Aráteis fica contemplando a taverna e lembrando de aventuras passadas. E pensando em todas as aventuras que ela já teve e em quão tão poucas vezes ela teve a chance de passar a noite em um lugar tão aconchegante e quente. Ela que está acostumada a dormir ao relento, em florestas, cavernas, muitas vezes sob a ameaça de perigos muito grandes. E nisso ela se distrai desse pessoal conversando atrás e ela começa a olhar nas tábuas, nos lustres, nas velas que brilham. E a taverna está limpa? Não. Por incrível que pareça, a taverna não está limpa, tem um pouco de pó. Parece que nessa época do ano realmente tem poucas pessoas visitando e o taverneiro e os hobbits eles descuidam um pouco da limpeza da taverna. Embora seja um lugar arrumado, como pode se ver, mas não é um exemplo de limpeza. Mas isso não incomoda a Aráteis, visto que ela está acostumada a dormir no chão de florestas, cavernas imundas, ruínas que existem ao longo da Terra-média. E nisso ela olha pelas janelas, tem alguns lampiões, algumas espécies de poste lá, e ela começa a ver como é Bree. Muito se fala do Plano Saltitante, ela já tinha ouvido falar, mas ela sabe que Bree é um povoado, que muitas pessoas moram lá, e ela fica olhando para fora, tentando ver a arquitetura das casas. Tem pessoas passando na rua? Sim, ela vê pessoas passando na rua. São pessoas ou apenas caminhando, ou é algum tipo de transporte? É algum tipo de transporte? Sim. Ela vê algumas sombras, algumas carroças passando, o que reforça ser um ponto comercial. São anões que estão passando nas carroças? 2. Não são anões. São humanos? Não são humanos. São elfos? Também não. São hobbits. E nisso ela pensa um pouquinho e ela decide ir para o quarto. E ela vai no quarto, que é esse local que vocês estão vendo agora. Tem alguns livros ali na estante. Do que falam esses livros? São livros com histórias inventadas, livros de ficção. Vamos ver aqui. Sim, são livros de ficção, contando contos engraçados de taverna. E ela suspeita, a Aráteis suspeita de que eles foram escritos pelo próprio Barliman, o Barliman, a julgar pelo tipo de história. Parece que é algum tipo de anedotas ou crônicas do que aconteceu na taverna. E isso ela continua olhando pela janela. Ela consegue ver as carroças dos hobbits passando. Sim, eles estão indo para alguma casa, eles estão entrando em algum prédio que ela consiga ver. Não, eles passam e somem em algumas curvas e ela não sabe se esse pessoal, esses hobbits estão só de passagem ou se eles estão em algum lugar de Bree. Ela olha em volta, parece um quarto arrumado, mas um quarto velho, com muito pó, poeira, mas assim, provavelmente é o lugar mais aconchegante que ela vai dormir, que ela já dormiu nos últimos anos de vida dela.
E ela fica pensando em tavernas que ela conheceu ao longo da Terra-média. Ela sabe que existem algumas pessoas fazendo crônicas, mas que a Terra-média é um lugar muito grande, muito diversificado e que muita coisa nunca será conhecida, como por exemplo o reino de Normanir, que é um reino meio elfo, meio humano e que não tem nenhum tipo de rivalidade com os anões, muito pelo contrário, eles têm uma admiração enorme pelos anões por conta do evento que aconteceu séculos atrás, quando a casa de Dulgar ofereceu abrigo para os elfos. Ela não sabe o que aconteceu com a casa, ela fica pensando em tudo isso, sobre como na Terra-média as coisas tomam rumos desconhecidos e como sabe-se pouco a respeito do que está acontecendo. Mas ela fica só ouvindo o barulho da chuva e dos trovões. Ela não sabe se ela vai partir logo pela manhã ou se ela vai ficar mais um dia em Bri para conhecer o local. Ela gosta de ter um conhecimento profundo de todos os lugares que ela visita e quando ela volta para casa, ela leva o diário, que é esse diário que está em cima da cama, onde ela registra os locais que ela passa, a impressão que ela tem de cada local, o que ela sente naquele local. E ela está fazendo um compilado de viagem que ela espera servir como uma espécie de guia das partes da Terra-média pela qual ela passou. Começa a chover ainda mais forte. E ela sabe, de alguma forma, que naquela noite ela não tem que se preocupar. E como ela está acostumada a dormir nas florestas, sempre com uma atenção redobrada, ela sabe que ela está num lugar seguro, pelo menos por aquela noite. Começa a dar uma leveza no corpo dela, uma certa moleza, um relaxamento que é muito gostoso e que há tempos ela não sentia. Ela escuta as vozes vindo da taverna? Sim, ela consegue escutar, ainda que baixinho. Os homens continuam conversando, ela escuta as vozes mais agudas dos hobbits de vez em quando, geralmente em tom de pergunta, mas ela não consegue identificar palavras, é só um som de fundo, um murmurinho. E esse murmurinho se junta ao barulho da chuva e cria uma sensação ainda mais agradável. E ela começa a se perguntar, a se questionar como é ser uma pessoa com preocupações simples, né, de trabalhar, de levantar e sem ter que se preocupar com as sombras que se levantam na Terra-média, com questões de ancestralidade envolvendo raças diferentes, com questões de realeza, com seguranças de reinos. E ela, até certo ponto, ela chega a invejar as pessoas como aqueles homens lá embaixo, ou até mesmo como o taverneiro e aqueles hobbits, pessoas de preocupações simples, de vida simples. E ela, por alguns minutos, ela chega a desejar isso, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela é muito felizarda de poder conhecer tudo isso. Bom, gente, fazer aqui diminuir um pouquinho, fazer uma pausa, né? Só pra gente dar uma pausa. É isso, você pode ir embora. Eu posso dizer que de repente ela resolveu voltar ali, ou na noite seguinte, ou na manhã seguinte do café, poderia ser aqui, né? Ainda continua chovendo. Mas esse é o Slow Play, né? Então eu acabei de passar 10 minutos vivendo no pônei saltitante, fazendo algumas perguntas aos oráculos, outras deduzindo a partir das perguntas. E às vezes eu chego a fazer muito tempo nisso. Esses vídeos são fantásticos, eu recomendo demais. Tem 2 canais principais, que é
ASMR Weekly, que inclusive é desse daqui, que é fantástico. Ele tem vídeos mais tradicionais de ASMR, mas geralmente com roleplay. E tem um outro que é de uma menina que chama ASMR Rooms, que também tem. E aí, não é só coisa de fantasia que tem, tá bom, gente? Esses canais, eles são mais voltados para isso. Então, tem bastante vídeos desse tipo dentro do mundo do Senhor dos Anéis, tem Casa do Condado, tem um monte, né? Valfenda, não sei o que tem, Harry Potter, Nárnia, mas vocês vão encontrar muito, por exemplo, um que chama Ma Ambience, M-A Ambience, que ele tem vídeos assim, steampunk, cyberpunk, era vitoriana, década de 20, qualquer gênero, qualquer cenário, se você pesquisar com carinho, você vai encontrar. E aí, chegando para concluir esse vídeo, a parte do XP. Como funciona? Olha só. Nesse tipo de jogo, de experiência, o personagem está aprendendo, ele está vivenciando, ele está se conhecendo. Então, ele gera muito conhecimento, tanto de mim quanto de personagem. Então, logicamente, é mais do que justo que isso gere XP. Muitas vezes ele vai aprender mais observando uma taverna, sossegadinho no canto dele, no caso ela, do que enfrentando 3 orcs no meio de uma floresta. Então eu levo em consideração 3 coisas. A imersão. O quanto que esse slow play me colocou dentro daquele mundo. Nesse exemplo, o quanto que eu realmente entrei dentro do pônei saltitante. O quanto que isso foi uma experiência sensorial para mim. Primeiro ponto, imersão. Segundo ponto, criação de mundo cenário, né? O quanto que foi falado, que foi descrito, que foi perguntado, trouxe coisas para o mundo, para o cenário. Olha só, trouxe bastante coisa. Eu sei que o taverneiro e os hobbits, eles descuidam um pouco da limpeza nos períodos em que não tem muita gente. Eu descobri que tem períodos em que o pônei saltitante, até Bri, é menos visitado. Eu sei que tem hobbits passando com carroças que provavelmente tem algum tipo de mercadoria. Então, muita coisa foi descoberta ao longo disso. Então, esse segundo ponto, criação de mundo. Primeiro, imersão. Segundo, criação de mundo cenário. E terceiro, o histórico do personagem. O quanto que aquele momento de slow play contribuiu para a criação de um personagem mais profundo. Por exemplo, eu sei agora que a minha personagem, a guardiã Aratris, ela às vezes ela gostaria de ter uma vida mais simples, como essas pessoas comuns que habitam na Terra-média. É uma coisa importante, mas ao mesmo tempo ela sente orgulho do tipo de vida que ela leva. Né? Isso é uma informação extremamente importante que vai me ajudar muito a construir o personagem mais para frente. E aí eu analiso esses 3 pontos. Cada um desses pontos, imersão, criação de mundo, histórico de personagem, eu vejo se foi desenvolvido pouco, médio ou muito. Né? Então, imersão foi pouca, foi mediana, foi muito. Criação de mundo, teve pouca, teve média, teve muita. O histórico do personagem, ele cresceu pouco, medianamente, muito. Então, eu faço essa associação. E aí, para jogos mais matemáticos, eu estou jogando D&D. O que eu vou fazer? Eu pego 3 tipos de monstros. Né? Um que me dá um XP considerado pequeno, um que me dá um XP considerado mediano e um que me dá bastante XP. E aí essa vira minha média. Né? A imersão foi pouca, então eu vou ganhar XP equivalente a se eu tivesse enfrentado esse monstro que me dá pouco XP. Eu escolho isso arbitrariamente, né? Dou uma olhada lá no bestiário e faço isso. Né? A criação do mundo foi média, né? Teve bastante coisa, sei como é que funciona a Bri, mais do que foi falado nos livros, mais do que eu sabia antes de chegar aqui. Então, eu vou pegar esse monstro, quanto que esse monstro de XP daria caso eu enfrentasse ele vira o meu XP. E a história do personagem foi bastante coisa, só dela refletir se vale a pena, se ela queria tudo,
Eu acho que deu uma profundidade muito grande ao personagem. Então foi muito. Então esse monstro, que se eu vencesse me daria bastante XP, é esse tanto de XP que eu ganho. Se for jogos com menos XP, por exemplo, Vampiro, né? Pouca imersão, 1 ponto de experiência, média 2, muita imersão 3, né? Might Blade poderia ser assim, né? Então você vê dentro do seu sistema o que seria pouco XP, o que seria médio XP e o que seria muito XP. E aí para cada um desses 3 atributos, imersão, criação de mundo, histórico do personagem, você atribui. É isso, galera. Então, uma sessão de Slowplay pode render mais XP do que uma aventura com 3, 4 encontros alucinados. É isso, galera. Então, essa é a minha dica e esse foi o meu gameplay de Slowplay.